Ainda, Eliseu, sobre os assuntos internacionais, teve uma conversa do governo americano, do presidente americano com o presidente Lula sobre ele ir até Washington. Qual é o nível dessa conversa? O que nós já temos de informações entre o governo americano e o governo Lula? Bruno, essa matéria, inclusive, já está disponível no site da Jovem Pan. Quero convidar a nossa audiência a acessar www.jovempan.com.br. Nas nossas redes sociais também já estamos falando sobre esse assunto. E eu trago aqui informação de bastidor, Bruno, porque eu sei que você é de Brasília e você gosta bastante. Lula e Trump realmente tiveram aí uma conversa por telefone hoje. A ligação entre os presidentes foi confirmada pela pela assessoria de imprensa do governo brasileiro, pela SECOM. A conversa ocorreu agora no final da manhã dessa segunda-feira. O tema principal, e aí informação de bastidor, viu, Bruno? Foi o Conselho da Paz proposto pelos Estados Unidos para começar os trabalhos lá a partir da faixa de Gaza. Lula teria solicitado que o Conselho se limite à questão de Gaza e que inclua um assento para a Palestina. Então, essa informação eu consegui confirmando com o governo americano. Lula teria pedido isso diretamente para Trump. O Brasil toparia aceitar caso, a Palestina tivesse um assento fixo e se limitasse ali à questão de Gaza. Como a gente sabe, o presidente Trump quer estender, depois da reconstrução de Gaza, o Conselho da Paz para ser uma espécie de ONU 2.0, né? Então, Lula é contra essa ideia. Lula e Trump também teriam acertado aí uma reunião presencial a acontecer aqui nos Estados Unidos, mais precisamente na capital americana, Washington, D.C., isso logo após a agenda internacional do mandatário brasileiro na Índia e também na Coreia do Sul. A data já está para ser definida entre as chancelarias e deve acontecer essa definição ainda nessa semana. A ligação durou cerca de 50 minutos. Agora eu descobri, Bruno, outros pontos também tratados nessa ligação, como, por exemplo, cooperação Brasil-Estados Unidos no combate ao crime organizado, incluindo lavagem de dinheiro e tráfico de armas, viu? Discussões também aconteceram entre Lula e Trump sobre a situação na Venezuela. O governo interino de Delcy Rodrigues também foi pauta dessa ligação. Um outro assunto que os mandatários discutiram foram as perspectivas de estreitamento das relações bilaterais, que, como a gente sabe, andaram estremecidas ao longo dos últimos meses, e trocas sobre indicadores econômicos positivos. Um país querendo ajudar o outro. Ou seja, um telefonema muito positivo, principalmente para o Brasil, e com uma perspectiva muito boa caso o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de fato venha ao Washington e consiga convencer Donald Trump desse olhar dele, ou desses olhares que ele tem sobre todos esses pontos, que eu trouxe em primeira mão aqui na Jovem Pan. Ninguém deu em outro lugar não, viu, Bruno? Agora, em tempo, estou muito feliz de estar aqui com você no dia do meu aniversário e na estreia da Jovem Pan na TV. Então, um salve para a Jovem Pan, vida longa na televisão, e que a gente fique ainda aqui por muitos e muitos anos nessa programação. Que bom, o aniversário é seu, a festa é sua, mas nós ganhamos essa oportunidade de conviver ainda aqui à distância com você, todos os dias aqui em tempo real, fazendo jornalismo real, jornalismo raiz aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, muita saúde, vida longa. Já já voltaremos a conversar, Eliseu. Seguimos, 2h29. Vamos analisar então essas informações com os nossos comentaristas. Quero iniciar com a Acácio Miranda. Acácio, durante a última semana, no discurso de Lula, ele disse que o governo americano está querendo fundar uma nova ONU. Ele quer ser o dono da nova ONU. Com essa articulação, rede social, isso chega muito rápido em outro lugar, no governo americano. Essa ligação reflete algum recado enviado para os Estados Unidos do governo brasileiro? Bruno, Donald Trump e Lula são dois agentes políticos dos mais astutos. Eles sabem, os dois sabem, que existe o diálogo entre eles feito às portas fechadas e existem as narrativas que os dois sustentam para suas bases eleitorais. Diante disso, hoje Lula e Trump têm uma relação bastante próxima, uma relação quase de cumplicidade em termos de gestão pública. Mas é óbvio também que Trump sabe que Lula precisa, vou usar um jargão do futebol, jogar
para a torcida. E o que Lula fez nestes discursos e nas suas redes sociais é exatamente isso: jogar para a torcida numa narrativa que não necessariamente condiz com as suas atitudes de fato. A atitude de fato é essa a partir da alegação, e é esse conteúdo que o nosso aniversariante do dia, Eliseu Caetano, trouxe. Lula e Trump estão próximos. Lula se sente, diante dessa proximidade, quase que obrigado a fazer parte do Conselho da Paz, mas impõe algumas condições para tornar o Conselho mais plural e, mais do que isso, para fazer um gesto para a sua torcida. Eu quero ouvir ainda também a análise do Mano Ferreira. Mano, eu quero ouvir se o governo brasileiro tem essa reputação ou essa força para conseguir exigir, olha, eu só aceito o conselho se limitar à faixa de Gaza. O governo tem essa força para exigir alguma coisa nos Estados Unidos? Não tem, né, Bruno? O que a gente tem assistido nos últimos anos é um derretimento da credibilidade da diplomacia brasileira em função de posicionamentos na política externa que destoam, que são assimétricos a depender dos personagens envolvidos. Vimos, por exemplo, muita ênfase na crítica ao governo de Israel pelas ações na faixa de Gaza e muita timidez pelas ações do governo iraniano na repressão à sua própria população. Esse tipo de duplo padrão que o governo brasileiro vem cometendo na política externa acaba diminuindo a nossa credibilidade. O que joga a favor, nesse caso específico, é o fato de que a origem desse comitê de paz era, em tese, a governança da região da faixa de Gaza. Então, o presidente Lula usou aí de artifício essa referência ao propósito fundador original desse Conselho da Paz, o que, como a gente sabe, na prática já se descolou na atuação do presidente Trump, que deseja muito mais do que um conselho restrito ao futuro de governança da faixa de Gaza, uma espécie de ONU paralela. Vamos acompanhar qual será essa repercussão, a diplomacia que vai agendar essa conversa, inclusive já a gente volta a conversar. Tem muita notícia, uma segunda-feira cheia aqui em Tempo Real.